Você já parou para pensar como alguém poderia construir uma embarcação colossal apenas com ferramentas rudimentares, madeira e determinação em uma época sem qualquer tecnologia moderna? Sem máquinas, sem eletricidade, apenas força bruta, fé e obediência. Essa é a jornada impressionante de Noé, um homem comum, encarregado de realizar o impossível. Segundo as Escrituras, em um mundo tomado pela maldade, Deus confiou a Noé a tarefa de construir um gigantesco refúgio para preservar a vida humana e animal diante de um dilúvio devastador. Imagine o desafio. Dia após dia ele trabalhava, cortando madeira, ajustando encaixes e moldando compartimentos. Tudo isso enquanto lidava com o escárnio da população e a pressão de uma missão divina. Mas a Arca de Noé não era um simples barco. Suas proporções são impressionantes. Cerca de 135 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura. Dimensões semelhantes às de um navio de carga moderno, feita com madeira de gofer e impermeabilizada com betume. Essa construção impressiona até hoje. E fica a pergunta: como o homem teria erguido tal estrutura sem o auxílio de engenheiros ou tecnologias avançadas? Como acomodou todas as espécies animais? Teria mesmo existido um dilúvio capaz de cobrir montanhas inteiras? Curiosamente, geólogos e arqueólogos já encontraram indícios de inundações de proporções épicas na antiga Mesopotâmia. Alguns especialistas acreditam que tais eventos podem ter dado origem à lenda de um dilúvio universal. Além disso, uma descoberta feita em 1959 por um piloto turco chamou a atenção uma formação no Monte Ararat que se assemelha ao casco de uma embarcação. Desde então, diversas expedições encontraram materiais como madeira petrificada e padrões geológicos que reforçam a suspeita de que ali possa estar a lendária arca. A ciência, no entanto, ainda debate. Agora, vamos para outro evento surpreendente da Bíblia. Visualize uma cidade murada, cercada por defesas tão espessas que pareciam impenetráveis. Essa era Jericó, uma das cidades mais antigas da humanidade. Mas, segundo o relato bíblico, suas muralhas vieram abaixo não por armas ou máquinas de guerra, mas por trombetas e fé. Os israelitas recém-saídos do deserto foram instruídos por Deus a marchar ao redor da cidade durante 7 dias. No sétimo, ao som de trombetas e gritos, as muralhas ruíram. Seria isso possível? Escavações arqueológicas revelaram vestígios de muralhas colossais. A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, nos anos 1950, descobriu evidências de um colapso repentino das estruturas, como se tivessem caído de dentro para fora. Uma coincidência? Alguns cientistas sugerem que um terremoto pode ter causado isso. Mas como explicar a precisão dos eventos descritos exatamente no momento do grito do povo? E a história continua com a construção ainda mais gloriosa. Imagine um santuário onde as paredes brilhavam com ouro puro, feito para abrigar a presença divina. O Templo de Salomão foi uma das obras já realizadas em Israel. O rei Salomão, guiado pela sabedoria divina, iniciou a construção no Monte Moriá. Tudo foi feito com o mais alto nível de cuidado e reverência. Pedras talhadas em silêncio, cedros nobres do Líbano, ouro por toda parte. No centro, o Santo dos Santos, onde repousava a Arca da Aliança. Após 7 anos de trabalho, uma cerimônia marcou a inauguração. O céu se abriu, uma nuvem desceu e o fogo consumiu os sacrifícios, sinal de que Deus aceitava aquela casa. Mas a história do templo não termina aí. Décadas depois, o povo de Israel foi exilado para a Babilônia. Quando retornaram, reconstruíram o templo, mais simples, sem os mesmos adornos ou a arca. Muitos se entristeceram. Mas o profeta Ageu trouxe uma mensagem esperançosa.
a glória deste último templo será maior que a do primeiro. Com o tempo, o rei Herodes reformou e ampliou o templo, transformando numa das maravilhas arquitetônicas da época. Era lá que Jesus ensinava e também onde previu sua destruição. Em 70 d.C., os romanos atacaram Jerusalém e incendiaram o templo. Restou apenas um fragmento, o Muro das Lamentações, símbolo de fé e resistência até hoje. Mas não paramos por aqui. Imagine toda a humanidade unida, falando uma única língua, decidida a construir uma torre que tocasse os céus. Essa é a Torre de Babel, símbolo da ambição humana de se igualar a Deus. Após o dilúvio, os povos se reuniram na planície de Sinar e começaram a construir com tijolos queimados e betume. Mas Deus confundiu suas línguas, tornando impossível a comunicação entre eles. O projeto foi abandonado e os povos se dispersaram, originando as nações e idiomas do mundo. Arqueólogos acreditam que a história pode ter sido inspirada em estruturas reais, como o zigurate de Etemananque, na Babilônia, dedicado ao deus Marduk, cujo nome significava a casa que liga o céu à terra. A semelhança com o relato bíblico é notável. E agora eu te pergunto, o que você tem construído com a sua vida? Algo voltado para a sua própria glória ou para a vontade de Deus? Se você deseja ser um templo vivo, comente: Senhor, construa em mim a tua morada.